Talvez você esteja cometendo o mesmo erro que quase todo mundo comete quando decide entrar no mercado de vendas farm. Você está tentando entrar, mas sem entender onde está pisando. E o mais perigoso é que isso não parece um erro no começo. A questão é que você escuta que o nicho é bom, escuta que paga muito bem, escuta que quem entra dificilmente sai, mas mesmo assim isso parece distante, não é mesmo? Eu preciso te dizer que isso não acontece porque você não tem capacidade. Acontece porque te falta informação clara. Você não sabe exatamente onde procurar. Não sabe quais portas existem. Não sabe qual caminho faz sentido para o seu perfil de vendedor. E quanto menos informação aparece, mais alto fica esse muro. E aí, é claro, surge o maior mito. Esse mercado só entra por indicação. Precisa ter um padrinho. Esse nicho é fechado. E quanto mais você escuta isso, mais o mercado parece longe. Só que existe uma diferença enorme entre algo inacessível e algo que você ainda não entende. O mercado farma não é fechado, ele é estruturado. Vendas farma não é uma profissão, é um sistema. Um ecossistema com posições diferentes, funções diferentes e caminhos diferentes. Quem olha de fora vê um bloco único e apenas uma parte do grande sistema. Quem entende por dentro enxerga em caixa. E é por isso que tanta gente sente essa distância. Não é por falta de oportunidade, é falta de tradução. O mercado fala uma língua própria, ele tem nomenclaturas próprias. Tem caminhos que ninguém organiza de forma clara. Enquanto isso não é traduzido, você continua olhando de fora e começa a achar que está sendo ignorado. Mas o mercado não te ignora, ele só não enxerga quem não sabe onde se encaixa. Quando você entende onde quer se encaixar, muda automaticamente seu posicionamento. Quando o posicionamento muda, a forma que o mercado te percebe também muda. Por isso que eu criei o Passaporte Farm. Ele não é um treinamento técnico, é uma tradução do sistema. Ele organiza o ecossistema na sua cabeça, mostra onde estão as portas, explica o que cada posição realmente significa e te ajuda a enxergar qual caminho faz sentido para você. Antes de executar, você precisa compreender. Antes de correr, você precisa saber qual direção está correndo. Por isso que no dia 5 de maio, às 20 horas, eu vou abrir esse sistema por dentro, no aulão ao vivo, carimbe o seu passaporte. Esse é o momento em que você deixa de olhar o mercado como algo distante e começa a atravessar com direção. Só que existe uma diferença gritante entre assistir e aproveitar. Quem entra no passaporte chega nessa aula já entendendo a língua, a estrutura e os caminhos. Chega preparado para enxergar o que antes passava despercebido. Você não está comprando um curso, você está comprando clareza. Está deixando de olhar de fora e começando a se posicionar por dentro. Se você quer ser enxergado pelo mercado, primeiro precisa entender aonde você pode se encaixar. O acesso à aula Carimbe o seu passaporte está dentro do Passaporte Farm. A decisão agora é simples: continuar acreditando que está distante ou atravessar com direção. Salve, salve galera, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a esse grande evento. E quando eu falo grande evento, eu não estou falando em número de pessoas não. Porque quando nós abrimos esse movimento, milhares de pessoas se cadastraram. Mas existe uma diferença muito grande em querer e entre executar. Então eu dou as boas-vindas redobrado para vocês que tiraram um tempo para ir atrás de mais, que estão insatisfeitos e querem mais. Sejam todos muito bem-vindos e é um prazer estar com vocês aqui para falar de passaporte farma, para falar de segmento farmacêutico, para falar do segmento que é o desejo número 1 dos vendedores, para falar de um dos segmentos que mais paga bem, para falar de um segmento que é ilimitado, que se você fizer algo extraordinário, então você vai receber por algo extraordinário. Eu estou aqui para falar do mercado de vendas farma. Mas antes eu quero falar algo para vocês, do DDD, que é muito funcional. Decisões decidem destinos. E a decisão que vocês tomaram de estarem aqui hoje, tirando um tempo de descanso, certamente trabalharam o dia todo, mas mesmo assim estão aqui
pode ter certeza que vai reverberar muito na vida de vocês. Hoje, o que eu estou vivendo hoje foi decisões que eu tomei em algum momento da minha vida que me trouxeram até aqui. E o fato de eu estar aqui, eu estou decidindo ir para algum lugar. E é o mesmo que vocês estão fazendo, ao se comprometerem com vocês mesmos, ao se comprometerem com a família de vocês, ao se comprometerem com o sonho de vocês. Então eu tenho certeza que essa noite será memorável e não será só mais uma noite, será a noite que tudo começa a mudar. E eu quero falar do meu compromisso com vocês com essa noite. O meu compromisso são 3 tópicos que terão muitas ramificações, mas 3 tópicos muito simples, gente. O primeiro, eu preciso abrir o mercado farma para vocês, para que vocês entendam como funciona o sistema farmacêutico, aliás, o ecossistema farmacêutico. Como ele se retroalimenta, para você entender as oportunidades. O ponto 2 é fazer você enxergar os possíveis caminhos que conversam com o seu perfil. E por último, você entender o que o vendedor de sucesso do segmento farma precisa. Porque, gente, entrar no segmento não é o maior problema, acreditem. O maior problema é permanecer no segmento, porque ele é um segmento que, por ser muito desejado, por pagar muito bem, ele cobra um preço, só que é um preço justo, não é um preço absurdo, não. É um pequeno detalhe que você precisa conhecer, algumas nuances, para que você possa conseguir performar nesse segmento que já mudou milhares de vidas, inclusive a minha. Tamo junto, tamo conversado, e a parte de vocês é não sair daí enquanto vocês não entenderem esses 3 pontos. Ecossistema farmacêutico, os caminhos e oportunidades e o perfil do vendedor para performar bem nesse segmento. Eu quero fazer outro combinado com vocês também, rápido aqui. Primeiro, interação, gente. Vamos ter interação. A primeira coisa, coloca aí joga seu barco nas costas do universo, isso mesmo, escreve aí. Se você tá nesse momento na live, tá me vendo, a palavra tem poder, escreve aí, passaporte farma, eu tô dentro, vamos ter essa interação. Até porque nós teremos inúmeros sorteios aqui, que dá uma focadinha aqui pra galera ver, que eu logo mais vou falar de várias coisas que nós vamos estar sorteando para vocês que estiverem participando, comentando e se mantendo até o final. Tamo conversado? E o outro combinado que eu quero fazer com vocês hoje, essa live de hoje, ela não é um treinamento técnico, não é um treinamento de vendas, ela é consciência, ela é visão, ela é mapa. Vocês precisam entender algo que vocês querem navegar. Se eu tenho que navegar num bar, eu preciso entender que maré que tá, para onde eu vou, não é verdade? Então, essa aula é isso. Então, eu vou dar o meu melhor para manter a dinâmica lá em cima, para que nós consigamos ter uma noite realmente que seja gostoso. Mas nós vamos ter mão na massa, nós vamos ter algumas partes técnicas, então vamos ter momento que a energia vai baixar. E é nesse momento que você vai entender os seus porquês. O que realmente te mantém aqui? O que você busca hoje nesse aulão? Vá profundo. Busque os seus motivos mais profundos para que você possa se manter nessa aula. Porque hoje eu entrego para vocês o mapa e a lanterna. E é como eu sempre digo, não se trata da floresta escura, e sim de quem tem o mapa e a lanterna. E é isso que nós vamos entregar para vocês. O mapa de como fazer e a lanterna para quando você estiver fazendo a travessia na floresta escura. Tamo junto? Se tamo junto, escreve aí, tamo junto. E eu vou falar um pouquinho de uma das coisas que vocês vão ganhar. É um kit da Ethos Academy. E o que tem nesse kit da Ethos Academy? Tem o boné da Ethos Academy, da nossa academia, e um super estiloso moletom da Ethos Academy também, personalizado. Olha lá. Beleza, galera? Então já vai comentando aí que já vai estar sendo balizado para você estar ganhando um dos vários brindes que nós temos aqui. E claro, nós temos o apoio de várias indústrias farmacêuticas, afinal esse evento é farma. Qualinutri nos mandou um kit. Vitamedic, uma grande empresa também, mandar um abraço para toda a galera do marketing da Vitamedic. O pessoal da Salbe, pessoal, uma indústria aí que vem nascendo com força, mandou também um kit para nós e inúmeros outros presentes que nós temos para vocês aqui, apoio das indústrias farmacêuticas, que apoiam muito esse movimento. E por que elas apoiam esse movimento? Porque esse movimento levanta pessoas, forma pessoas para que elas possam ingressar nesse mercado. Gente, o mercado farmacêutico é sem fim, ele cresce ano a ano, dá uma olhada nos dados dele.
Então ele é um segmento que não tem baixa. Então não é um segmento, aqui deu, está preenchido. Não, nunca está preenchido. Sempre tem vaga para pessoas que estão com sangue no olho e que querem mudar a sua realidade. Gente, e falando em realidade, eu quero inclusive compartilhar com vocês uma situação que eu vivia. O segmento Pharma, quando eu entrei nele, ele não me trouxe só a possibilidade de eu mudar de vida, a possibilidade de eu realizar meus sonhos, a possibilidade de eu ter uma liberdade financeira. Ele trouxe para mim algo muito mais, ele trouxe uma expansão mental por conta do ambiente que eu passei a viver, que foi fantástico. Porque antes de eu entrar no segmento Pharma, na minha cabeça, se eu não tivesse um carro, estava tudo bem, porque eu tinha gente na minha família que não tinha um carro com 40 anos de idade. E que se no final da minha vida, lá depois de eu trabalhar 30 anos numa empresa, pegasse o acerto e conseguisse comprar uma casinha, estava tudo bem. E está tudo bem esse pensamento, porque o importante é a gente ser feliz. Agora, ser feliz com a carteira cheia fica ainda melhor. E a expansão mental que me deu, a primeira coisa que esse segmento trouxe foi eu questionar por quê. E quando eu aprendi que eu podia questionar as coisas e que se eu trabalhasse forte para aquilo, eu conseguia mudar as coisas, porque venda te dá essa oportunidade, né? Vendas liberta mais pessoas do que cadeias do mundo inteiro. Anotem isso. Venda te dá a possibilidade de você sentar na mesa do presidente, do CEO da empresa no primeiro mês. É só você fazer algo que nunca ninguém fez. O cara vai querer te conhecer. Então, vendas é isso. E quando eu fui para vendas, eu expandi. E de maneira breve, eu quero falar para vocês, eu comecei no balcão de uma farmácia, que é o degrau número 1 do ecossistema. E eu não terminei não, porque eu ainda estou nativa, mas eu cheguei até o degrau 9, que é de gerente nacional de indústria. E é isso que eu quero compartilhar com vocês aqui. Eu já treinei mais de 5.000 pessoas presencialmente. Eu já treinei pessoas que hoje são gerentes de distribuidora, pessoas que são gerentes de indústria, diretores e até dono de indústria, gente. Ah, mas foi você que fez isso na vida deles? Não, não foi eu, foi eles. Mas naquele momento eu consegui trazer algo que ajudou eles a ir além e se profissionalizarem. E claro que tudo era porque estava neles. Mas a gente consegue despertar isso com uma visão de quando você treina pessoas. Então, nós percorremos um caminho muito grande. Então, eu tenho o que você precisa. Se você quer entrar no segmento Pharma, eu estou aqui para compartilhar com você hoje. Mas eu queria fazer essa introdução para voltar lá no começo daquilo que eu falei para vocês, que é essa troca. Nós precisamos ter essa troca para que vocês me enviem energia e eu devolva isso em maneira de conteúdo para vocês, que vocês possam sair daqui hoje entendendo o ecossistema Pharma, as oportunidades Pharma e o que vocês precisam para estarem aptos a entrar nesse segmento, performar nesse segmento e gerar riqueza nesse segmento. Eu costumo chamar os meus alunos de predestinados. Por quê? Predestinado é quando você já sabe onde você vai chegar, onde você já sabe seu destino. E o fato de vocês estarem aqui hoje predestinados, eu tenho certeza que vai ser um divisor de água. Porque se vocês realmente têm vontade de entrar no segmento Pharma, eu não tenho dúvida que o momento chegou. Quando a gente procura bravamente as oportunidades, elas chegam. E eu tenho certeza que hoje nós vamos fazer isso aqui junto. Então, para nós entrarmos de vez no nosso conteúdo e começarmos a darmos o pontapé inicial no nosso passaporte Pharma, eu quero começar falando sobre mitos e verdades. E eu adoro, por sinal, falar disso, porque a gente desmistifica muita coisa e a gente traz muita coisa também para a verdade. Então, o primeiro mito que eu quero quebrar é: esse segmento Pharma só entra com padrinho. Esse ditado não é correto, mas ele também não está completamente errado. E agora eu quero desmistificar isso para vocês. Por que o segmento Pharma a galera fala que só entra com padrinho? E não, as empresas buscam em agências de contratos, se enviar um currículo no lugar certo, provavelmente você vai ser chamado. A questão não é essa. O grande mito acontece porque as pessoas que entram e ficam nesse mercado e depois viram prova social, aquele cara da tua rua lá, esforçado, trabalhador, mas que nunca conseguiu crescer na vida. De repente você vê ele trabalhando, vê ele no emprego, trocando de carro e tal, e você vê ele em ascensão. Vai ver, pô, o cara trabalhou no segmento Pharma. Esse cara, geralmente as pessoas associam ele a um padrinho. Mas não é o padrinho. O padrinho nada mais é que um cara que trabalha no segmento. Que pode dizer não vai por aí, porque aí
é fachada, não é bom. Não, não, ó, esse aí começa bem, mas depois fica ruim. Ó, aquela oportunidade é boa, cara. Você vai ter que 3 meses, você não vai ganhar, mas aguenta que depois a coisa vira. O padrinho é esse cara. É o cara que tá lá dentro e pode compartilhar as informações com você. Então o primeiro mito é isso aqui. Outra coisa agora que eu não vou falar se é mito ou verdade, eu quero que você pense aí, entrei no segmento farma, se eu conseguir uma oportunidade no segmento farma, eu fico rico. Mito, já vou falar para vocês. Mito, mito, mito. Entrar no segmento farma não te credencia para permanecer. Estar no segmento farma não te credencia para enriquecer. Mas você está no segmento que você consegue fazer isso. Se você usar as ferramentas certas, os caminhos certos e pedir ajuda para as pessoas certas, você vai conseguir tracionar. Eu sou a prova viva disso aí. Eu entrei nesse segmento com instrução, com direcionamento, treinei bastante. Não foi fácil. Passei maus bocados no começo, mas eu consegui, passo a passo, tracionar. E aos meus 27 anos, quando eu fui completar o meu 2º grau, eu não me orgulho em falar que eu não tinha estudo até essa idade, mas também não me envergonho, porque é a minha história real, e cada um tem a sua história. Aos 27 anos eu fui terminar o meu 2º grau. Pois é, eu fui trabalhar. Só que quando eu terminei meu 2º grau, eu já tinha conquistado meu primeiro R$ 1 milhão em comissões. Então foi 2 grandes divisores na minha vida. E ali eu tomei decisões que me levaram adiante, que foi, eu preciso estudar, eu preciso aumentar meu conhecimento e eu preciso ir além. Então estar nesse segmento, ele te proporciona essa virada. Então, mas não quer dizer que se você entrou no segmento, você já está rico. Outro mito que eu quero falar. Vendedores do segmento farma é tudo igual. Não. Existem várias camadas. Gente, assim, é até complicado falar isso, mas tem vendedor no segmento farma e tem pessoas que eu conheço que ganha mais de R$ 500 mil por mês. Vendedor. Então, cara, o segmento farma é muito louco. É claro que para chegar nisso, gente, ó, é lá a minoria, igual o jogador de futebol, peneira, 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 peneira. Mas tem a possibilidade. E tem inúmeros outros casos que ganham 50 mil por mês. Mas vai depender de onde você vai se posicionar, do que você vai se alimentar. Você vai estar indo para o futebol de sexta, para o pôquer de segunda e para sei lá o que na quarta, ou você vai estar estudando, você vai estar comendo, vai estar se alimentando de venda, se alimentando de mercado farma. Porque o cara que tem esse perfil de escalar lá em cima, ele faz isso. Outra coisa, se é mito ou verdade, segmento farma é um dos segmentos que mais paga para vendedor. Mito ou verdade? Verdade. Segmento farma, sim. Você pega o melhor segmento, compara com farma, ou farma é igual ou melhor. Outra coisa, segmento mito ou verdade? Segmento farma não limita ganho. Verdade, não limita ganho. Acabei de falar para vocês. Então, existem muitos mitos que contam e que te afasta, às vezes, do teu objetivo. Então, para você entrar no segmento farma, o que você precisa? Uma indicação facilita? Claro que facilita. Só que isso não é no segmento farma, é qualquer segmento. Uma pessoa que conhece uma pessoa e fala, ó, eu conheço, eu indico, ainda mais hoje em dia que mão de obra está difícil, isso vai facilitar, isso vai abrir portas. Agora, isso aí não te limita. Agora, se você entender o ecossistema, que é o próximo assunto que eu vou explicar para vocês aqui. Inclusive, eu vou sentar aqui, vou transmitir a minha tela para vocês para realmente eu poder desenhar o ecossistema para você. Então, quando você conhecer esse ecossistema e você tiver as habilidades necessárias e muita força de vontade, você tem tudo o que você precisa para escalar dentro do segmento. Agora, uma coisa que o segmento faz, realmente, ele não perdoa. Ele não, como que eu posso dizer, ele não negocia. Então, se você entrar no segmento para depois querer aprender as nomenclaturas, para aprender um pouco de tributação, não, esquece. Não vai ter tempo, porque atrás de você vai ter uma fila de 50. Agora, se você entrar já sabendo isso, e se você tiver o básico, ele é um mercado que ele ajuda você a se modular e ganhar tudo aquilo que você precisa, né, de competências para você tracionar. E agora, né, nós vamos para essa segunda parte da nossa aula. Então nós falamos de mitos e verdades. Eu já dei um pouco da clareza do nosso segmento para vocês. E agora nós vamos entrar naquilo que eu digo. Vendas Farma não é um cargo, ele é um sistema. Aliás, ele é um ecossistema.
E como você vai procurar alguma coisa? Qual a sua chance de encontrar alguma coisa se você não sabe o que você está procurando? É isso que eu quero que você pense comigo. O que você sabe, o que te contaram, o segmento é bom, que as pessoas entram lá e ficam ricos, isso é verdade. Mas e o que você não sabe? Então é isso que eu quero trazer, sem romantizar, com muita clareza para vocês, aquilo que não te contaram sobre o segmento. Então agora eu quero muita atenção da parte de vocês, se acomodem, pipoca na mão, pega o cafezinho e segue o Vini, que agora a aula vai ser sobre ecossistema farm. Eu vou me sentar e projetar a imagem para vocês, para que tenham um melhor entendimento. Só arrumar meu microfone. Se puder dar uma ajeitadinha lá já na tela. Bora lá? Estamos projetados? Pessoal, primeira diferença que eu preciso que vocês entendam é essa aqui, ó. Ela vem do topo da cadeia. Primeira coisa, eu vou começar do topo da cadeia. Eu vou falar da indústria, distribuição, farmácia, classe médica, PDV até chegar no consumidor final. Então, a grande diferença que nós temos que entender aqui é na segmentação. Então, a indústria referência, que é essa que eu acabei de circular aqui, ela é a indústria que criou o produto. Ela é a dona da patente. Esses produtos nós vamos estar falando lá de Cataflam, nós vamos estar falando lá de Viagra, vamos estar falando lá de Neosaldina, Dramin, esses produtos conhecidos, com muita propaganda médica. São os produtos que inventaram a fórmula Tilenol, certo? Estão começando a visualizar. Esses caras são a indústria referência. O jogo deles é diferente. E eu vou explicar o jogo de cada um. Mas as nossas oportunidades maiores estão nesses caras aqui, que são as indústrias nacionais, de genérico e similares. O que a indústria é? Depois que venceu a patente desse cara aqui, referência, a indústria de genérico e similar pode fazer um medicamento similar, o nome já diz, similar, igual, equivalente, e pode fazer o medicamento genérico. Perfeito? Então esses caras aqui, eles têm uma competitividade maior, por sua vez eles precisam de uma força de venda maior. Então eu vou começar aqui onde eu circulei, indústria. Então a indústria compra a matéria-prima, produz e ela passa o seu medicamento para a distribuidora, tá? Estão vindo comigo? Então temos aqui indústria e distribuidora. Nesse meio do caminho, nós temos a primeira classe ali, digamos, a tropa de elite de venda, que é o cara da indústria para a distribuição, que é o que eu faço, o que a minha empresa faz hoje. Então aqui nós vamos ter gestores, treinadores e representantes de indústria já do alto escalão, beleza? Depois nós vamos para a próxima parte aqui, que é a farmácia. Então a indústria produz o produto, envia para o distribuidor negocia com as farmácias. Então quando o distribuidor está negociando com as farmácias, nós vamos para outra bolha. Aqui nós temos gestores, consultores, televendas, RCAs, que são representantes comerciais autônomos, e promotores de venda. Vocês viram como vão inflando? Cada pessoa aqui tem cargos parecidos, mas funções diferentes. Então a primeira coisa é entender o ecossistema para saber onde você se encaixa. E a farmácia que vai fazer o papel de vender para o consumidor final. E nessa cadeia, quem que está nessa cadeia? Os promotores de venda, que promovem venda junto aos consumidores, e os balconistas. Vinícius, então você está querendo me dizer que o começo da escala aqui é balconista? Sim. Balconista é o começo da pirâmide. Mas, cara, e se eu já sou representante, eu preciso ser balconista? Não, você não precisa. Mas o balconista, ele tem o privilégio de ganhar para aprender. Aprender como o cliente pensa, como a farmácia pensa, como os balconistas pensam. Então, o cara passar pelo balcão, isso dá uma escola muito boa. Eu tive essa escola, então eu posso dizer, isso ajuda muito. Então, o primeiro grau aqui seria o balconista. Quando a gente vai para o outro ecossistema aqui, gente, que é o ecossistema das referências, né, das empresas referências, que é as criadoras da patente, então nós temos o mesmo processo aqui. O primeiro passo é a indústria. O segundo passo aqui é a distribuição, mesma coisa. Distribuição. Então, indústria produz, distribuidor distribui. Beleza? Só que aonde entraria aqui no próximo passo a farmácia, ela está aqui embaixo. Ó, o modelo de negócio já mudou. Por quê? Porque aqui no meio tem os médicos.
Então a indústria, ela faz uma triangulação com a classe médica, que é o famoso propaganda médica, que todos já deve ter ouvido falar, que é aquele médico que você vai lá e ele fala, não, você não pode trocar esse produto, ó, compra esse aqui. Então são médicos que, de alguma forma, acabam falando do produto porque eles são visitados pelo aquele produto, as pessoas trazem informação, comprovação de eficácia e algumas cositas más, e então ele indica aquele produto, certo? Então o modelo de negócio aqui muda. Se o modelo de negócio muda, os cargos mudam. Então, entre a indústria e a distribuição, nós já temos gestores, já temos CAM, SDR, Hunter, os nomes já mudou. Na distribuição, nós temos a mesma classe, gestores, consultores, televendas, RCA, promotora, mas daí nós temos mais uma forte classe dos medicamentos referência, que é os propagandistas. Aqui, esses cargos, eles já exigem um pouco não, eles já exigem muitas vezes diploma, experiência, conhecimento técnico, você ser formado em farmácia. Então esse cargo, digamos que eles pegam pessoas mais lapidadas, mais estudadas, enquanto o lado do similar e genérico, eles estão mais focados em pessoas que realmente dão resultado. Então muda um pouco a dinâmica de negócio, aliás, muda totalmente a dinâmica de negócio. Então, quando a gente pega o ecossistema farmacêutico, que pega a indústria similar e genérica, indústria referência, são modelos de negócio diferentes. Então, já imaginou aquele vendedor, cara que bate pasta, sai 6 da manhã, volta 8 da noite, não perde um churrasco com o cliente, aquele cara que vive a vida, o bom vivan, mas vende. Imaginou esse cara indo procurar emprego de propagandista médico? Vai dar certo as falas? É esse momento que eu preciso que vocês venham comigo. Que daí vocês começam a entender esse ecossistema. Então, quando você começa a colocar cada pecinha no seu lugar, você começa a entender, opa, pera, propaganda médica não é comigo. Eu é mais para esse lado. Já outras pessoas vão pensar, não, cara, eu acho que propaganda médica, carro da firma, trabalha até às 18 horas, rotina, fecha mais com o meu perfil. Outro cara, não, eu quero dinheiro, eu quero enriquecer. Não. Então, cada perfil de pessoa vai te levar para um determinado lugar e um determinado cargo. E agora eu vou mostrar aqui para vocês, e a gente vai falar daí sobre cargo, aqui eu vou puxar, que eu trouxe um desenho, um mapa mental da evolução dos cargos aqui para você entender dentro do ecossistema farma para não ficar tão bagunçado como estava ali. Então a porta de entrada, como eu falei para vocês, é balconista. Do balconista ele tem duas opções, ou ele vai para o telemarketing, ou ele vai para representante. Digamos que a evolução dele, né? Ou ele está indo para telemarketing, ou ele está indo para representante. Se ele for para telemarketing, ele tem duas opções, subir para coordenação ou ser promovido para representante. E sim, você pode entrar como representante, como você pode entrar como balconista e ter que passar de balconista para telemarketing, para daí chegar em representante. Vai depender muito do nível que você está. Para você ver como a profissão do representante ela é estratégica, né? Ela está num ponto que 2 evoluções atrás você precisa progredir 2 cargos para chegar em representante, como se você já for vendedor, você já pode começar como representante. O representante, se quiser seguir o cargo hierárquico dentro de uma empresa, ele vai virar o supervisor, gerente, e assim ele vai tracionando para cima, pensando no crescimento vertical. Agora, se ele quer evoluir de representante normal, que é o representante de distribuidor, o primeiro passo vai ser representante de indústria. Aqui o jogo muda e muda bastante. Aqui você já vai estar, em vez de representando várias marcas, provavelmente uma, com muito mais poder de fogo e com muito mais, como que eu posso dizer, digamos que respeito até pelo seu cliente. Você subiu de nível e ele entende isso. Se você quiser subir em cargos da empresa, você vai virar divisional e gerente. Ou você tem mais uma evolução como representante comercial e passa a ser representante comercial autônomo de indústria em estado. Aí você faz o famoso sell-in e sell-out. Você vende para a distribuidora, fazendo sell-in e ajuda com estratégia, campanha, acompanhamento, fazer o sell-out. Então aqui o nível mudou drasticamente. A evolução desse cargo é virar gerente nacional de vendas e depois diretor comercial. E isso aí não tem fim, né? Vai de muito o que você quer. Qual foi o caminho que eu segui, gente? Balconista, passei por representante, permaneci como representante, fui para a indústria, fui para representante de indústria de mais de um estado
e dei um up para gerente nacional de vendas. Eu fiz algo que não é muito comum, geralmente você passa por uma gerência para depois você ir para a gerência nacional, mas como eu era muito envolvido em treinamentos, estudo, eu tive uma oportunidade e fui muito feliz lá. Mas o meu propósito me trouxe de novo para o meu lugar, onde hoje eu tenho uma empresa de representação, a minha escola de negócios, onde nós temos média de 300 alunos online todo mês, ou seja, propósito me trouxe de volta para aqui. Mas essa é a escala, o que eu queria mostrar para vocês aqui. O como você precisa tracionar dependendo daquilo que você quer. O ecossistema Pharma ele não é complicado. Ele só é um pouco estruturado de uma maneira diferente. E você precisa entender isso para você poder performar e ir adiante. Pode fechar em mim aqui agora novamente a tela. Eu queria trazer nesse momento uma reflexão para vocês aqui. Vocês entenderam o tanto de ponto e o tanto de cargo que tem dentro do comercial desse ecossistema farmacêutico? Nós estamos falando aí de pelo menos 20 cargos. E era essa consciência realmente que eu queria trazer para vocês. Vocês já pararam para pensar quantas pessoas perdem as suas oportunidades? Ela fica esperando o tempo todo a oportunidade dela no segmento Pharma. Quando ela consegue ser chamada, quando ela consegue uma oportunidade, ela cai no segmento, vai para a entrevista. Às vezes ela, geralmente, né, ela nem passa da entrevista, mas se ela passa da entrevista porque ela tinha algo que mostrou lá e o cara, não, eu vou dar um voto de confiança. Você já imaginou você cair no segmento, segunda-feira você está começando e você ter que identificar todo esse ecossistema para saber aonde você vai agir? Porque cada área que você for terá um modus operandi. Então você precisa entender. Então é isso que eu queria trazer, essa visão que eu queria trazer para vocês. Hoje nós não estamos falando de execução. Hoje é consciência. Seu nível de consciência vai te despertar. E a partir do momento que você visualizar, que você tem consciência da situação, você começa a fazer aquilo que precisa e começa o seu processo de execução. Mas agora não é execução, agora é consciência, é treino. Jogo é jogo, treino é treino. Tem momentos que a gente precisa treinar. E se você quer entrar e ser bem sucedido nesse segmento, estou falando para você, faz 21 anos que eu estou nesse segmento. Tudo isso que nós estamos vendo aqui veio do segmento Pharma. Esse estúdio foi construído por mim através de comissão que eu ganhei no segmento Pharma. E todo esse ecossistema que eu tenho veio do segmento Pharma. Então, se tem valor que eu vou falar para você, e eu não falo isso para arrotar para vocês, eu tenho isso, aquilo, não, mas para mostrar que é possível. Que ontem eu era um cara que eu não sabia se eu ia ter um carro. E hoje eu estou aqui falando para vocês, é possível, mas precisa treino. Precisa muito treino. Deixa eu contar uma história para vocês entenderem se é importante ou não, de maneira muito breve, o treino. Michael Phelps, todo mundo conhece, medalhista olímpico. Uma certa vez ele foi competir. Quando ele fez o mergulho, o óculos dele soltou do olho e foi para cima. Ele sabia que o jogo da medalha olímpica é milésimo de segundo. Qualquer movimento falso que ele fosse arrumar o óculos, ele ia perder uma braçada e ali estaria o sonho dele indo embora. Só que, gente, o peso do treino é tão grande quando a pessoa leva a sério não só o treino motor, quanto como o treino mental, que quando isso aconteceu de maneira muito rápida, ele pensou, eu não tenho tempo para fazer isso e eu estou treinado, eu vou seguir de olho fechado. Então ele sabia quantas braçadas dá até ele chegar no fim da piscina, fazer a volta e retornar. E isso ele fez durante o percurso da piscina. Quando ele chegou e abriu os olhos na reta final, suas braçadas estavam cronometradas exatas, ele tinha quebrado vários novos recordes mundiais. Então é sobre isso, gente, entrar em fluxo. É nesse momento que o treino faz a diferença. E faz, gente, acredite. Você precisa estar treinado. No momento que a pista some, que você não sabe para onde ir, é você estar bem treinado em qualquer situação da vida que vai te tirar de um risco ou vai te colocar dentro de uma oportunidade. Porque é isso que a gente precisa. Treinamento e direção. Pagar o preço, mas estar treinado para você poder suportar as decisões. E outra coisa que eu vou falar para vocês, porque hoje nós prometemos não romantizar. A equipe sempre gosta que eu fique sentado, mas eu sou hiperativo e não consigo ficar muito tempo sentado. Ó, já estou suando.
eu preciso falar para vocês de uma coisa que é característica do segmento farma. A régua é alta. Pensa comigo. Mercado número 1 no desejo dos vendedores. Todo mundo quer entrar no segmento. Porra, várias pessoas que você olha, pô, aquele cara da rua ganha dinheiro, o que ele faz? Vende remédio. Segmento que não te limita a ganho. Segmento que depois que você aprende o caminho, você não tem só liberdade financeira, não. Você tem liberdade geográfica. Você trabalha de vários lugares. Não que você não precise trabalhar, mas a dinâmica muda e quem está no segmento sabe o que eu estou falando. É óbvio que esse segmento vai cobrar um preço, gente. E não é um preço alto, é um preço justo. Então a régua desse segmento, ela é alta. Então se você achar que você cair no segmento lá de paraquedas, peguei minha oportunidade, agora eu vou ser feliz, cara, a chance de você se frustrar é muito grande. Digamos que você conhece o ecossistema, fechou, conheço o ecossistema, mas não está preparado, vai ser cuspido também. Igual que tentar entrar no mar. Não sei se alguém de vocês aí surfa, o mar tá grande, tá vindo um swell grande aqui encostando, eu moro no litoral. Cara, tem mar que não adianta você tentar entrar, se não tiver tem um nome específico, uma corrente de retorno para te levar por algum canal, esquece. Surfista surfa porque pega o canal e ele sabe do que eu estou falando. E a mesma coisa aqui, se você cair no segmento farma, sem algumas técnicas mínimas e básicas, você vai ser expulso, vai ser cuspido pela arrebentação, chamado a régua é alta. E eu quero colocar 3 pontos que você precisa ter muita atenção, em que se você mapear esses pontos, já vai ficar muito... as tuas chances já vão aumentar muito de se manter no segmento. O primeiro é o campo comportamental. No campo comportamental, gente, nós estamos falando de comportamento. O que é comportamento? É ritmo, rotina e ritual. Vendedor de sucesso tem que ter ritmo, rotina e ritual. Ritmo é a velocidade do carro. Liguei o carro, meti o carro 80 por hora e mantive um ritmo. Certo? Rotina. Quantas vezes eu vou ligar meu carro? Então eu tenho ritmo, eu ando a 80 por hora. Rotina, eu ando de carro todo o dia. E o ritual é como que eu vou fazer quando eu for sair na viagem. Eu vou passar um cheirinho no carro, eu vou bater o tapete, eu vou colocar uma música anos 90 e vou curtindo. Isso é ritual, gente. Todo vendedor ele precisa de ritual. O cara acordar atrasado para jogar uma água na cara e ir atender, acha que vai ter resultado, não vai ter resultado. E aí que eu vou fazer um comparativo para vocês. Devo muito do meu sucesso de vendas por ter um ritual que cobrava um preço caro, mas fez toda a diferença na minha vida. O surf. Isso mesmo. Dentro dos rituais de estudo, de criação de pacotes, que à noite eu chegava em casa, ficava vendo produtos com rentabilidade alta que eu pudesse incluir no pedido para fazer algo diferente. Além de toda essa parte técnica, eu tinha o meu momento. Então eu acordava 10 para as 5, 5 e pouco da manhã, na praia geralmente amanhece cedo, ia, surfava, voltava para casa, tomava banho. Quando era 9 horas, eu estava no primeiro cliente. Imagine, né? Cabeça a milhão, cheio de história para contar, com uma energia boa. O que acontecia? Os caras gostavam de me atender. Porque eles, pô, cara, você tem uma energia boa, você é um cara astral para cima, e isso influencia muito também o vendedor. E isso tem tudo a ver com comportamento, ritmo, rotina e ritual, beleza? O segundo ponto, gente, técnica. Ah, esse lance de técnica de venda não funciona? Funciona sim, senhor, senão nós não teríamos diferença de vendedor. Senão nós não teríamos tantos programas ensinando o vendedor. E vendedores aprenderam, porque foi mapeada a ciência da venda. Então tem pontos que, é claro, aprende esses pontos e você vai vender. Então, volta o mesmo exemplo. Você está indo na estrada, a estrada sumiu. O que te guia? O GPS. Qual que é teu GPS no momento que você está lá com o cliente? As técnicas, gente. O cara falou que não quer comprar, você vai dar tchau? Embora, acabou, você não vai ser um vendedor de sucesso. O vendedor de sucesso não é o cara que chega, tem 10 clientes querendo comprar e ele vende para os 10. O bom vendedor é o cara que tem 10 clientes querendo comprar, ele vende para os 10 e mais 5 que disse não e ele converteu 3. Esse cara vai enriquecer em venda. Porque esse cara deu 30% de incremento em coisas que não estavam à sua vontade. Ele queria vender, o cara que não queria comprar. Então, técnica de venda faz a diferença sim. No momento difícil é a técnica que te ajuda. O cara começou a ficar muito durão,
Você já entende que ele está com objeção, você pode quebrar a objeção dele antes da objeção dele vir, se você tiver as técnicas de venda bem apuradas. Se você entender de gatilhos mentais, você vai ajudar a influenciar na decisão dele. Vai lá onde ativa o sim. Gente, muitos clientes decidem antes mesmo de saber o preço. Então, técnica de venda tem o seu valor e é necessário. É que hoje a informação ela ficou muito... nós estamos vivendo a era da desinformação, né? Muita coisa que é real e verdade, muita coisa que não faz sentido. E tudo isso é jogado em fragmentos. E daí essa overdose de informação às vezes faz parecer que, né, porra, isso daí não é tão banalizando, mas tem as principais técnicas, elas são infalíveis, quando você domina ela. E por último e mais importante, gente, o campo mental. O campo mental ele tem 2 pontos fundamentais. Ele tem o mental, o seu mental, que te ajuda a não desistir, que te ajuda a ser resiliente, te ajuda a ser consciente, que te ajuda a ter autocontrole, autodisciplina. Então esse é um dos campos mentais que mesmo sem vontade você levanta e vai até você acostumar teu corpo. Depois você passa a não ter mais aquela falta de vontade, você sabe o que você tem que fazer. Então isso chama-se neuroplastia cerebral, a arte de moldar o cérebro. Então esse é um dos lados que a gente precisa cultivar bastante, que é o teu mental, e o lado mental, que são as técnicas abstratas e o jogo mental que envolve vendas. E vendas tem, sim, um jogo mental, um campo mental muito forte e muito dinâmico, o qual você precisa dominar esse campo mental para que você realmente tenha sucesso nas tuas ações. Então, régua alta mas nada impossível também. Entenda que nós estamos mapeando tudo aqui. Nós estamos deixando de maneira que você, preciso, não, você vai olhar e falar, mas eu não tenho nada disso. Mas antes você não tinha nada disso e não sabia o que precisava. Agora pode ser que você não tenha nada disso, mas você já sabe por onde começar a procurar. E pode ser que agora eu estou falando e você está olhando, eu me vejo nisso. Eu me vejo nisso também. Pode ser que o que falta é apenas informação. Você está pronto ou pronta para entrar no segmento que mais muda a vida. Mas o que falta às vezes é informação para você ir de maneira cirúrgica, no lugar certo. Então agora vamos começar a fazer uma recapitulação, desde o que nós começamos o nosso bate-papo aqui. Então a gente começou a entender o que é verdade, o que é mentira. Começamos a entender o segmento farmacêutico e o seu ecossistema. Se eu quero ser um vendedor representante, eu procuro aqui. Se eu quero ser um televendas, eu tenho que ir na distribuição. Se eu quero tentar algo na indústria, eu já sou vendedor, eu preciso ir para a indústria, eu vou tentar aqui. Então você começa a enxergar as oportunidades e saber aonde você se encaixa. Começa a enxergar o outro lado da moeda também. Né? Consultores, propagandistas médicos, essas pessoas não fazem venda efetiva. É um outro business. Mas você começa a clarear. Você começa a enxergar a hierarquia dos cargos. Começo como balconista, viro televendas, passo para representante. Se for pelo caminho de liderança, então você é um supervisor, um gerente. Se for pelo caminho de vendas, eu continuar, eu vou por aqui. Então você começa a enxergar o caminho. Você começa a dominar o GPS e começa, por aqui é melhor do que por lá. E começa a traçar. E a ideia é essa, entregar algo para que no final dessa aula você possa estar com uma clareza o suficiente para que os seus planejamentos não fiquem apenas do final de semana. Chegue na segunda, você execute. E é isso que eu entrego aqui e vou entregar até o final para vocês, que é o caminho e as oportunidades, o ecossistema e o que você precisa ser e fazer para performar nesse segmento tão promissor. Tamo junto? Se tamo junto, escreve aí, tamo junto. E agora eu já vou pedir aqui para a equipe falar o nome de pessoas aí que estão participando e a gente já vai enviar um kit da Ethos Academy. João, fala lá para nós aí quem que nós podemos sortear, pega as pessoas, joga no robô e dentro de minutos eu já te chamo aí para você passar o nome para nós. Então nós já estamos selecionando a primeira pessoa que vai levar o kit da Ethos Academy. Galera, e eu também não falei, mas nós temos uma JBL, Gol 4, zerada, que eu vou fazer o sorteio também para quem ficar até o final da live participando. Então não sai daqui não, porque o nosso compromisso é que você saia daqui sabendo tudo sobre o segmento farmacêutico. Tamo junto, deixa seu comentário aí, nós precisamos dessa energia de vocês para nós seguir adiante. E eu quero anunciar agora a primeira pessoa, o primeiro sorteado é o Luiz Mascarenhas.
Mascarenhas. Ele é farmacêutico, é isso, João? Isso, ele é farmacêutico e tem pós em farmácia também. O cara que manja do segmento, hein? Farmacêutico, pós em farmácia e curso de representação? Isso. Luiz, o mercado está te esperando. O mercado espera por pessoas como você. O ecossistema farmacêutico espera por pessoas que querem mais. Depois nossa equipe vai entrar em contato com você, vai pegar seu endereço e vai enviar o kit da Ethos Academy. Tamo junto, galera. E agora nós vamos... Eu quero fazer, na verdade, uma dinâmica com vocês. E essa dinâmica é muito simples. O que eu preciso é papel e caneta na mão. Vocês não vão precisar anotar pergunta alguma. Vocês só vão anotar a resposta. Se não tiver papel e caneta, pega o celular, bloquinho de nota, porque esse momento nós precisamos identificar em que momento do jogo vocês estão. Então, para isso, eu vou colocar algumas perguntas, você vai se responder e você vai fazer uma autoanálise. E daí você vai imaginar o tabuleiro, vai imaginar o cenário e vai imaginar em que momento você se encontra. Como você pode ver, nós temos inúmeros momentos de cada pessoa. Temos aí o Luiz, que é farmacêutico, é pós-graduado. Daqui a pouco nós vamos ter representante que é campeão de venda no seu segmento, quer vir para o farma. Daqui a pouco nós vamos ter pessoas que estão começando em venda. E cada pessoa, ela vai estar no momento da vida dela. E é isso que a gente agora, que eu quero trazer para você, para nós se situarmos e entendermos que momento que cada um vem vivendo. Então eu vou projetar aqui a tela novamente para vocês. Então vamos lá, galera. Até a imagem aparecer aqui, eu vou falando para vocês. De qual segmento eu venho? Responde. Segunda pergunta, o que me atraiu no mercado farma? Aí a tela agora está aparecendo para vocês aí. Qual o principal erro que eu provavelmente cometeria sozinho? Pergunta 3. E por último, o que eu já sei sobre o farma e que eu não sabia até nós começarmos o nosso bate-papo aqui. E assim, gente, quem não sabe onde está, entra em qualquer lugar. E é isso que eu quero evitar. Que vocês, por falta de informação, se coloquem em qualquer oportunidade. Que do mesmo jeito que o segmento farma te levanta, ele tem esse poder, ele tem esse punch, da mesma forma, se você ficar muito tempo nele sem ganhar dinheiro, você também pode perder dinheiro. Por isso é interessante saber o seu momento, em que lugar você está. Lembra de todo aquele ecossistema, daquelas bolhas? Então, saber onde você se encontra é fundamental. Então agora eu quero que você veja comigo esse cronograma e identifique qual é o momento que você vive hoje. Entrada no mercado, etapa 1. Etapa 2, posicionamento. Etapa 3, performance. Etapa 4, crescimento. Etapa 5, consolidação. E etapa 6, gerar riqueza. Qual momento da sua vida profissional você se encontra? Em qual dessa etapa? Só anota o número. Vai anotando. Anotou a resposta da primeira enquete, agora anota o número que você está. E por sua vez, o que você faria amanhã? Como provaria o seu valor e como evitaria um erro de posicionamento? Parece que agora você tem perguntas melhores, mas as respostas elas começam a ficar... Tem uma resposta aqui que eu já vou responder. Acabou de brilhar na tela aqui. As respostas começaram a ficar nubladas. Então aumenta o critério das perguntas, a insegurança aumenta e as respostas começam a ficar nubladas. Então, por isso é importante a gente entender em que momento você está desse jogo para que a gente possa realmente direcionar. E por último, as últimas perguntas que eu vou fazer e esse quebra-cabeça ele vai fazer sentido ao longo do momento aqui que a gente vai vivendo. Quanto tempo da minha vida eu posso perder? Essa é uma pergunta que você vai fazer para você mesmo. O que acontece se eu entrar de maneira errada e queimar a minha reputação? Meu nome?
Quem eu conheço que tentou entrar e algo deu errado? E principalmente, o que me impede hoje, o que me impede de entrar no mercado farma? Então eu tenho tempo para perder. O que acontece se eu entrar errado? Eu conheço alguém que já tentou entrar errado e não deu certo ou deu certo? Não sei o resultado, você que vai dizer. E o que me impede de entrar hoje nesse segmento? Eu quero que vocês reflitam. Porque nós começamos uma aula de pessoas que queriam vir para o segmento farma, falamos, e agora eu quero entender em que momento você se encontra. E essa clareza é muito importante para você. Essa clareza é importante para mostrar o lugar que você está e a oportunidade que realmente você tem. Eu quero responder aqui a pergunta do Luiz. Precisa ter formação para entrar no segmento farma? Não precisa ter formação. Como eu falei para você, na parte comercial, né? Pera lá. Se você for querer trabalhar numa indústria, se você for querer trabalhar em pesquisa e desenvolvimento, se você querer trabalhar em parte técnica, obviamente, você vai precisar de formação. Agora, na parte comercial, no mercado de vendas farma, você não precisa de formação. Como eu falei para vocês, eu terminei meu segundo grau com 27 anos, quando eu conquistei meu primeiro R$1 milhão. Então, a formação é algo muito bom. Depois disso, eu fui atrás, eu procuro estudar, eu procuro me atualizar. Hoje eu enxergo que a formação acadêmica ela é importante, ela te ajuda em um grau, mas ela não é determinante. Ela não determina o seu futuro. Quem determina seu futuro é a sua fome, a sede que você tem por conhecimento e por crescimento. Galera, eu entreguei hoje para vocês aqui visão, consciência e mapa. Aliás, estou entregando e vou entregar. Mas eu não entreguei método. Por quê? Porque método sem acompanhamento, ele se torna vazio, ele se torna raso. Método sem acompanhamento é ilusão. Principalmente no momento que nós vivemos, a era da desinformação, de muitos fragmentos, né, de informação na internet. Isso confunde muito. Então, muitas coisas caíram por terra. Então, o método ele funciona quando você tem 3 quesitos básicos, que é o que nós aplicamos aqui na escola. Como eu falei para você, nós temos média de 300 alunos por mês. E nós temos um tripé, onde a gente se ancora para fazer um bom ensino e ajudar os alunos, que é ensino técnico, prática dirigida e follow-up, acompanhamento. Então é um tripé funcional quando essas 3 coisas se conversam. Então dentro aqui do segmento farma, peguei você aqui, vou começar a ensinar para você aqui um programa. Então eu vou trabalhar no ensino técnico, o ecossistema farma, de maneira profunda, né? O que eu expliquei hoje do ecossistema, eu tentei dar a maior visão possível, mas o nosso tempo é limitado. Foi algo, de certa maneira, superficial. Se a gente entrar a fundo, a gente vai ter muito mais coisas para ver. Né? Tem muitas mais coisas. Então, o ecossistema farma, a gente precisa trabalhar a parte técnica, conhecer as nuances e os detalhes. A prática dirigida são ferramentas. Eu vou furar um chão, é muito duro. Eu preciso de uma britadeira, uma furadeira. Eu preciso, para determinada coisa, eu preciso de uma ferramenta específica. E o follow-up é o direcionamento, é o ajuste fino. E a maioria das pessoas, elas travam aqui. Elas não têm acompanhamento e, por sua vez, elas acabam caindo num limbo e, consequentemente, perdendo sua oportunidade ou deixando. E quando a gente fala de ensino técnico, ecossistema farma, o que o passaporte farma trabalha? Qual que é os pilares que ele trabalha para que a pessoa realmente entenda? Então nós trabalhamos 24 microaulas de 3 a 7 minutos que você assiste no seu tempo. Num módulo, em 7 módulos, sendo o primeiro, o que realmente é o mercado de vendas farma. 5 aulas explicando tópico por tópico. Depois, os caminhos possíveis para entrar no segmento farma. Tudo isso que eu falei com muito mais detalhe e muito mais explicado. Depois, o perfil do vendedor farma que o mercado quer. Aqui tem uma aula, inclusive, que a régua é alta. A gente fala de coisas parecidas que falamos aqui. Mas as habilidades necessárias para esse segmento, o que o perfil do representante precisa ter para se adaptar nesse segmento. Depois, no módulo 4, o jogo real de venda. Esse módulo é fantástico. Nós falamos da nomenclatura, nós passamos todas as nomenclaturas do segmento.
PF, PMC, markup, sell-in, sell-out, inúmeros siglas que você precisa saber, que o cara ali na hora do negócio ele não vai te explicar, você precisa saber. Então todas as nomenclaturas, aula de tributação, onde você entende um pouco mais sobre a tributação. Você entende que eu trouxe para vocês um rio, mas nós temos um oceano a explorar. Então quando a gente fala de ensino técnico é entrar mais a fundo. Os maiores erros que os representantes cometem dentro do segmento farma. O mapa da jornada do vendedor farma, que é os caminhos a você percorrer, aonde a maioria trava e o porquê. Você precisa saber que, opa, quando eu chegar nesse ponto, pode ser que eu estou caindo no momento que eu preciso me reinventar, preciso buscar novas ferramentas. E, por último, a conclusão final. Então, quando a gente fala de ecossistema farma, nós estamos falando de 24 aulas gravadas e mais um e-book de estudo. Então, para você ir a fundo. Então, isso aqui é o ensino técnico que a gente traz. Depois, nós temos que falar das ferramentas. E o que são as ferramentas? As ferramentas são as técnicas e tudo aquilo que você aprende. Para as ferramentas, nós trabalhamos o curso Venda Mais, a ciência da venda, onde nós trabalhamos 6 módulos focados. Tendo no primeiro módulo, comece aqui, experiências e a minha história de vida. Depois, psicologia de venda, gente. Você precisa entender a psicologia. Porque, no final das contas, é uma briga. Ou você ganha essa briga e convence que o cara precisa comprar, ou ele te convence que não precisa. Uma demanda sempre vai ter e uma necessidade de segurar as compras sempre vai ter. Quem que vai ganhar? Quem está mais psicologicamente preparado. Então, 5 aulas que vai te mostrar toda a psicologia de venda. Depois, a mente do vendedor. Como formar a mente do vendedor. Aqui você vai ter exercícios, rotinas e rituais que vão ajudar nessa neuroplasticidade do seu cérebro, para se adaptar com a mentalidade, que é óbvio que os vendedores campeões, eles têm uma mentalidade sim, eles têm uma linha de pensamento e elas são muito parecidas. Depois nós vamos para o módulo 4, que é o método Venda Mais. Aqui eu vou te dar todas as ferramentas do método que eu desenvolvi, que eu criei e que me trouxe até onde eu vim. E entre essas ferramentas eu posso falar de 2 que é maravilhosa, a linha de condução. Pegar o cara do zero até fechar uma venda, as etapas que você tem que concluir, as técnicas que você tem que usar de maneira mapeada, como se fosse uma fórmula matemática. Você segue o passo a passo. E depois a mandala de vendas, que é uma mandala onde você preenche várias informações e depois você pega as principais objeções do seu mercado. Só essas 2 ferramentas, você manter um cliente na venda quando ele não quer comprar e vender, e essa outra ferramenta que é para quebra de objeção, gente, só isso aí vai dar um up na sua vida de vendedor, principalmente no segmento farma, que ele exige algumas técnicas. Depois nós temos o módulo 5, que é técnicas de vendas. Então o módulo 5 vocês vão aprender perguntas abertas, fechadas, spin selling, gatilhos mentais e todas técnicas de venda codizente com o segmento farma. E depois nós vamos para o módulo 6, que é o pós-venda. Toda venda começa num pós-venda. Um pós-venda bem feito garante a próxima venda. Depois nós temos mais 3 módulos bônus, que é Masterclass de marca pessoal. Todo grande representante, ele fortalece a sua marca, ele tem uma marca forte como pessoa. O mini curso de LinkedIn, para você ter um perfil estratégico dentro do LinkedIn, chamar a atenção das indústrias, das distribuidoras. E por fim, vender pelo WhatsApp, vendas pelo WhatsApp. Inclusive aqui a gente tem alguns scripts que eu não gosto muito, mas no caso do WhatsApp, em alguns casos funciona. E aqui está o caso do WhatsApp. E por último, gente, o acompanhamento. Que aqui a dinâmica do jogo, ela já mudou bastante. Quando a gente está falando desse momento de acompanhamento, nós estamos falando que nós demos a consciência, o mapa. Aqui nós estamos falando em pegar na mão e ir junto com vocês, estreitar. Porque o acompanhamento inclui mentorias, onde a gente constrói o plano para você atingir o seu objetivo. Então, ensino técnico, técnica dirigida e acompanhamento de verdade. Esse é o Passaporte Farma. Uma preparação técnica para o ecossistema Farma, uma preparação de vendas para as principais técnicas que você precisa para performar num segmento que é tão disputado e o acompanhamento diretamente comigo. E você entrando nesse programa, eu nem vou colocar ênfase em valor, gente. Porque assim, primeira coisa, eu quero ir para um segmento novo, eu quero fazer algo novo, a gente precisa dispor de um capital mínimo. Isso que tudo que eu apresentei para vocês, se fosse vender produtos separados, daria na casa ali de R$3.000.
eu estou vendendo por R$ 39,90. 12 vezes de R$ 39,90. Então a questão não é valor. Porque se o cara quer entrar no segmento farm e não tiver R$ 39,00, ele não vai conseguir se manter no segmento farm. E eu estou aqui sendo realista com vocês. Então eu não vou pôr ênfase em preço, porque o preço é irrisório. Eu estou entregando valor para vocês. Então a decisão agora é, eu tenho disponibilidade para concluir os módulos, para fazer as mentorias e ficar pronto e apto para mim ter a minha oportunidade. Então estamos colocando o QR Code agora na tela. Quem tiver interesse já clica e já começa a entender um pouco mais. A questão é disponibilidade. Porque se você entrar no programa, gente, tem duas novidades espetacular para você. A primeira, uma carta de recomendação da Ethos Academy com o meu contato pessoal. E a segunda, eu próprio vou pegar o currículo de vocês e entregar para as oportunidades que tiver de acordo com a região que você está. Desde que você conclua todos os módulos, 100% do curso. E por que eu estou falando isso? Porque eu não quero te vender. E é verdade, gente. Se você for comprar para fazer daqui a um tempo, não compra. Compra se for para cair para dentro. Porque eu quero daqui a um ano, quando nós estiver fazendo esse evento, nós tenhamos, que seja uma, duas ou três, não me importa a quantidade, mas sim a qualidade de pessoas que entraram no movimento, que possam vir aqui, ó, eu estava na aula do ano passado e agora eu já estou trabalhando no segmento. Porque se vocês fizerem o programa, eu sei que vocês vão estar aptos para poder trabalhar em qualquer distribuidora, em qualquer farmácia, em qualquer indústria. Porque eu sei do que eu entrego aqui. Nós estamos falando de 22 anos de trabalho e compilado dentro de uma receita, de como você faz o passo a passo para você atingir a sua oportunidade dentro do segmento farma, para que você possa entrar no segmento farma, permanecer e principalmente gerar riqueza. E não só isso, não só falando de dinheiro, mas um segmento que é um segmento que, como eu te falei, expande sua mente, é um segmento que te traz oportunidade de crescimento, é um segmento que você trabalha limpo todos os dias, aciado, é um segmento que te traz novas possibilidades e novos ambientes. É trabalhar feliz, é trabalhar, quem trabalha na praia, igual quando eu comecei minha vida, olhando para o mar à esquerda. Daí é claro que os pessimistas vão falar, ah, mas eu podia estar na praia. E os otimistas vão falar, mas eu podia estar num lugar pior, trabalhando no gelo, na neve, estou aqui na praia. Então vai muito do modelo mental. Então esse nosso programa, gente, relembrando, são 3 pilares: ensino técnico, técnica dirigida e acompanhamento. Então o ensino técnico, Passaporte Farma, 24 aulas gravadas para você assistir no teu tempo e mais um e-book de quase 50 páginas detalhando tudo, todos os 7 módulos que nós temos no Passaporte Farma. Então o ensino técnico aqui. Depois nós vamos para as ferramentas. Você precisa ter ferramenta de acordo com o nível de negócio. Lá tem o Venda Mais, a ciência de venda. Para quem não sabe, foi o nosso primeiro curso, ele é aprovado pelo MEC. Então é um curso que eu tenho certeza, é um programa que vai trazer muito benefício para vocês, desde que vocês façam, né? Aquilo que eu sempre faço. Só colocar lá, pegar o login e a senha não vai colocar vocês na esteira que vai levar vocês a caminho do sucesso. Mas vai ser o primeiro passo. E depois o acompanhamento, que é o principal, né? A indicação, se vocês não é mais por falta de padrinho, se vocês ainda estão, pô, mas para esse mercado precisa ser um padrinho, eu estou adotando vocês, eu posso ser seu padrinho desde que você conclua todo o programa, porque aí eu sei que você vai ter todas as ferramentas necessárias para que a gente possa navegar por esse segmento que é tão rico e já mudou tantas vidas. João, alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Temos a pergunta ali de como entrar no segmento e uma outra pergunta que é muito importante. A pessoa é propagandista. Como ela faz para sair dessa área e entrar na área de representação? Muito boa pergunta. Amigo que está lá na propaganda médico, ele já sabe bem como funciona esse segmento. Ele sabe que não tem uma venda efetiva, que ele depende do resultado dos médicos, da indicação. O que ele precisa? Cara, se você é propagandista médico, você já percorreu um grande caminho. Hoje você tem uma porta aberta, tanto nas indústrias quanto em distribuidora, e eu peço para que vocês nos chamem no privado e depois vamos trocar uma ideia, pode passar o seu currículo. E como você já é um cara do ecossistema, fica fácil até para mim te redirecionar para outros lugares. Pessoal, também quem
foi enviado nos grupos onde vocês estavam o link para que vocês tenham acesso à proposta do Passaporte Pharma. Então, vocês aí vão ter acesso em todos os grupos, tem um link, clique. Tem o QR Code também do nosso WhatsApp. Pô, cara, gostei, mas ainda eu quero saber mais informações. Nos aciona, nós estamos com uma equipe aqui também esperando para trazer informação para você. O que você precisa fazer, meu amigo, é não ficar esperando. Tá? O começo dessa live eu falei, hoje em dia o segredo está em desviar das distrações. A todo momento elas são demais. Isso. Não deixe que uma distração te desvie da oportunidade que você pode ter de mudar não só a sua vida, mas mudar também a vida dos seus familiares, de trazer uma nova possibilidade. Porque é o que eu falo, não é só sobre dinheiro, gente. O dinheiro é muito importante, eu particularmente eu gosto bastante. Mas é sobre realizar o sonho de dar a casa própria para sua mãe. Não é sobre o dinheiro, é sobre a sua esposa não precisar voltar a trabalhar com 4 meses, quando você acabou de ter um filho. Quem cuida melhor que um filho com uma mãe? Não é só sobre dinheiro, é sobre não vender quase metade do seu dia por um valor que eles não é justo o que pagam para você ficar preso como CLT. É sobre liberdade, é sobre realização, é sobre ambiente, é sobre conhecer novas pessoas, acesso a novas ideias, a novas frequências. Com isso vai gerar novos pensamentos em você, que vai desenvolver novos hábitos. Ampliou o leque de hábitos, você começa a ser nova pessoa. Porque nós somos duas coisas. Primeiro, nós somos a média das pessoas que nós convivemos. Então, brasa longe do braseiro apaga. E nós somos também os nossos hábitos. Então, os nossos hábitos nos definem, né? Não é o que a gente quer ser, e sim os nossos hábitos. Então, eu te convido agora para entrar para esse time de campeão aqui na Ethos Academy, para que você possa fazer parte desses 300 alunos que entram aqui todo mês. Mas principalmente nesse movimento direcionado para o mercado farma, o mercado que mais muda a vida no mundo. Não tenho dúvida que um dos mercados que mais formou milionários e donos de empresa é o mercado do segmento farma. Então, galera, agora a decisão é com vocês. Nós podemos mostrar o caminho, mostrar o mapa, seguir junto com você, mas nós não podemos fazer algo que é por você, a sua parte. Dúvidas no QR Code, lado esquerdo? Se alguém tiver alguma dúvida, pode ler o QR Code. Perfeito. Pessoal, teve dúvida? Lê o QR Code do lado esquerdo, você já vai cair direto no WhatsApp aqui com a nossa equipe e a gente já vai estar tirando e sanando toda e qualquer dúvida que vocês possam ter aí. Beleza, galera? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Nós continuamos aqui agora offline. Qualquer informação, qualquer mensagem, qualquer coisa, pode trocar, porque nós estaremos por aqui. O que nós queremos dizer que foi um grande prazer, né, estar hoje falando desse segmento, está trazendo direcionamento que pode mudar a vida de vocês, assim como fez com a minha. O que eu posso falar para vocês é que vocês precisam acreditar. Qualquer coisa na nossa vida que a gente precise fazer, nós precisamos ter um nível de confiança e de crença alta. A crença, ela traz dentro de nós o poder de mudar a nossa biologia. E quando nós acreditamos em alguma coisa, sim, nós mudamos a nossa biologia, batimento cardíaco, os hormônios do nosso corpo, apenas acreditando. Imagine não acreditar pelos nossos sonhos. Querer é poder. Rapadura é doce, mas não é mole. Até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado, predestinados. Um forte abraço e um beijo no coração de todos. Até mais.